Fala galera, meus queridos alunos, tudo bem? Pianistas e tecladistas de plantão. Eu sou o Danilo Breda, músico profissional e professor de piano. E para quem me acompanha desde o começo do canal, lá pelos primeiros vídeos eu postei uma videoaula sobre campo harmônico maior, que é uma vertente da teoria musical que é muito importante. Ela não tem só um peso na questão teórica, mas na prática ela ajuda muito a gente a compreender aquilo que a gente está tocando. E ela também vai ajudar a gente a evoluir, tá? Então, o que eu vou passar para vocês nessa aula é como que a gente faz sem ter que ficar decorando para encontrar campo harmônico menor, tá? Em qualquer tom que a gente quiser, tudo bem? Lembrando que caso você não tenha assistido ainda o vídeo onde eu falo sobre campo harmônico maior, eu recomendo muito que você assista, porque senão você não vai entender esse vídeo aqui, tudo bem? Então vamos lá, o conceito de campo harmônico, só para lembrar vocês, é muito parecido com o conceito da escala, não é? Porém, ao invés de tocarmos essa escala em notas individuais, nós vamos tocar em forma de acorde, uma vez que a gente compreende o que é o campo harmônico maior, como que a gente faz, partindo do campo harmônico maior, para encontrar um campo harmônico menor que a gente quiser, tudo bem? Então, naquela aula a gente viu o quê? Que independente da tonalidade que eu estiver, se for um campo harmônico de Dó maior, de Sol maior, de Si bemol maior, não importa. Independente qual deles for, o primeiro grau, que é o primeiro acorde do campo harmônico maior, ele sempre será um acorde maior, tá? O segundo grau sempre será um acorde menor. O terceiro também, sempre um acorde menor. Os graus 4 e 5 são acordes maiores. O sexto grau é um acorde menor. O sétimo é um acorde diminuta. E a gente volta depois para o primeiro grau, uma oitava acima. Então, graus maiores, primeiro, quarto e quinto, e os menores são o segundo, o terceiro e o sexto. O diminuto ele é um acorde que tem a terça menor, tá? Mas ele fica um pouquinho por fora disso aí por ser um acorde exótico e diferente, tá? Então é muito importante a gente ter isso em mente. Agora, e se eu falar para vocês que qualquer campo harmônico maior tem uma coisa que nós chamamos de relativa menor, ou seja, é uma escala menor que não está na mesma tonalidade. Tá? Então, no caso de Dó maior, não é a escala de Dó menor, é outra tonalidade. E que essa escala menor tem exatamente as mesmas notas e os mesmos acordes do campo harmônico, desse campo harmônico maior, porém estão reposicionadas em ordens diferentes. E essa reposição faz com que este campo harmônico, ou esta escala, que é a relativa menor, tenha uma sonoridade menor. Vamos compreender isso, porque eu falei, eu acho que assim, vocês entenderam e ao mesmo tempo não, porque é o tipo de coisa que a gente só realmente entende na prática, tá? Então vamos lá, dentro de um campo harmônico maior, o sexto grau, que é um acorde menor, ele sempre será a sua relativa menor. Então, por exemplo, no caso de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, o Lá menor, ele é a relativa menor do campo harmônico de Dó maior, tá? Então, como é que eu faço para encontrar dentro de um campo harmônico maior a sua relativa menor? Eu vou para o sexto grau, tá? Então, olha só, estou em Dó, que é o primeiro grau, né? O campo harmônico dele mesmo. Aí eu venho para o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Portanto, eu estou vendo aqui, o meu sexto grau é um Lá menor. O que isso quer dizer? Que a escala de Lá menor terá exatamente as mesmas notas que a escala de Dó maior, que é a sua respectiva, é sua relativa maior, e o campo harmônico de Lá menor também terá os mesmos acordes que o campo harmônico de Dó maior, porém em uma ordem diferente. Mas os acordes continuarão tendo as mesmas funções, tá? O que isso quer dizer? Vamos lá. A gente já viu que tanto a escala quanto o campo harmônico de Dó maior tem somente notas brancas. Se a relativa menor dele é o Lá menor, então a escala de Lá menor e o campo harmônico de Lá menor também só vai ter notas brancas.
Entenderam? Por que a gente não precisa mais ficar decorando? A única coisa que a gente tem que ter como base são os campos harmônicos maiores, tá? Então vamos lá, partindo de lá, o campo harmônico, a escala primeiro, vamos para a escala. A escala menor de Lá é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e eu volto no Lá. Então, nesse contexto, o Lá é o meu primeiro grau, o Si é o segundo, o Dó é o terceiro, o Ré é o quarto, o Mi é o quinto grau, o Fá o sexto, Sol o sétimo e o Lá, então, ele é o primeiro grau novamente. Então, como é que a gente faz? A gente já sabe que a estrutura dos acordes no campo harmônico de Dó maior são iguais, né? Não tem notas pretas. Então, em Lá menor, que é a sua relativa menor, não vai ter diferença. Então, ó, campo harmônico de Lá menor. Lá menor é o meu primeiro grau. Si diminuta, tá? É o meu segundo grau. Dó maior é o meu terceiro grau. Ré menor é o meu quarto grau. Mi menor é o meu quinto grau. Fá maior é o meu sexto grau. Sol maior é o meu sétimo grau. E eu volto novamente para o Lá menor. Portanto, o que eu já posso tirar de conclusão? Independente de qual campo harmônico menor eu estiver, o primeiro acorde de qualquer campo harmônico menor será sempre um acorde menor. O segundo grau será sempre um acorde diminuto. O terceiro sempre um acorde maior. O quarto um acorde menor. O quinto grau também um acorde menor, tá? O sexto grau sempre será um acorde maior. O sétimo também e depois voltamos para o menor novamente. Então, uma das alternativas para a gente encontrar outros campos harmônicos é a gente pegar essa estrutura que a gente já sabe e passar ela partindo de outro ponto de vista, tudo bem? Então, se a gente for ver a escala, do primeiro grau para o segundo, eu tenho um tom de distância. Do segundo para o terceiro, eu tenho meio tom. E o resto vão ser um tom de novo, outro tom, meio tom novamente, tá? Do quinto para o sexto, sexto para o sétimo, um tom e o sétimo para o primeiro, né? O oitavo primeiro, novamente um tom, tudo bem? Então a gente vai ter uma estrutura intervalar em uma ordem diferente, obviamente, do que a estrutura intervalar de uma escala maior, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver isso em outro exemplo. Vamos pegar aqui a escala de Sol maior. A gente começa pela escala. Então, Sol, primeiro grau, Lá, segundo grau, Si, terceiro grau. Do terceiro para o quarto grau é uma distância de meio tom, né? Então eu vou para o Dó natural, depois eu vou ter o quinto no Ré, o sexto no Mi, tá? Então aqui eu já sei que a relativa menor do acorde ou da nota também de Sol é o Mi, tá? E no campo harmônico esse Mi ele será um Mi menor. E aí eu tenho a sétima, que é um Fá sustenido, tá? Não é um Fá natural. A escala de Ré, ela só vai ter uma nota preta, que é o Fá sustenido, sétimo grau, e a gente volta para cá então. Campo harmônico maior, do Sol. Sol, primeiro grau, Lá menor, segundo grau, Si menor é o meu terceiro grau, o meu quarto grau é um Dó, quinto grau é um Ré, sexto grau e relativa menor, né? É o meu Mi menor, e eu vou ter Fá sustenido diminuto e eu volto para o Ré. Então, o que eu posso falar? Eu vou pegar essas mesmas notas e eu vou tocar elas partindo da nota Mi. O que eu vou ter então? Eu vou ter uma escala de Mi menor. O que vai ser? Lembrando que a única nota preta é o que? É o Fá sustenido. Então, ó, Mi natural, aí ó, Fá sustenido, depois do segundo para o terceiro grau, na escala menor, é meio tom. Então volto para o Sol. E aí eu continuo só notas brancas até chegar ao Mi novamente. Então, aqui eu já tenho uma sonoridade intervalar menor. E se a gente for colocar em formato de campo harmônico, os mesmos acordes do campo harmônico de Sol maior reposicionados, tá? Então, ó, eu vou ter o primeiro grau do campo harmônico menor de Mi menor, que é o próprio acorde do menor, segundo grau Fá diminuto, terceiro grau Sol maior, quarto grau Lá
menor, aí eu vou ter o quinto grau, que é um Si menor, o sexto grau e o sétimo grau são ambos acordes maiores, Dó maior e Ré maior, e eu volto para o primeiro grau, que é o Mi menor. Entenderam, pessoal? Como facilita muito mais o processo de aprendizagem quando a gente vê o que essas diferentes vertentes têm em comum. Porque aí a gente só se baseia exatamente neste em comum para a gente ir desvendando coisas novas. E a gente não precisa separá-las. Então fica muito mais fácil quando a gente compreende isso do que a gente ter que estudar individualmente uma coisa e depois a outra, né? Por mais que eu sempre ensino o campo harmônico maior primeiro, quando eu vou ensinar o campo harmônico menor, eu trago o campo harmônico maior para falar, ó, o campo harmônico menor ou a escala menor, ela vem daqui de dentro, tá tudo interligado, tá? E ela vem desse ponto, desse. Então, para a gente ter isso, a gente faz isso, sem ter que ficar decorando primeiro, segundo, terceiro grau, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente tiver uma dúvida de um determinado campo harmônico, para a gente descobrir a tonalidade de uma música, que vai ajudar a gente a tirar uma música de ouvido também, a gente pode estar usando dessas técnicas teóricas, digamos assim, para a gente descobrir os acordes de um campo harmônico menor, tudo bem? Então, galera, é isso aí. Essa aula foi bem teórica, mas eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar. Tudo bem? Campo harmônico é muito interessante, principalmente quando a gente começa a ver o campo harmônico dentro das músicas que a gente está aprendendo a tocar. E facilita para a gente compreender a estrutura da música. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve no meu canal, vai me ajudar muito. E ativa o sininho para receber a notificação de novas aulas. Eu tenho postado 3 aulas por semana em média, na medida do possível. Então eu vejo vocês na próxima aula. Você quer saber como tocar suas músicas favoritas no teclado, mesmo se você nunca tocou teclado na vida? Então, clica aqui no link que está nos comentários para você saber como você pode fazer isso.